Olá, seja bem-vindo a mais uma aula online do curso Formação Desenvolvedor Python. Deixa eu abrir aqui a aula para que nós possamos começar. Só lembrando que essa aqui é uma aula complementar do curso Formação Desenvolvedor Python, né? Se você está fazendo o curso Formação Desenvolvedor Python, você já tem as aulas dentro do curso, dentro de cada módulo, e essas são algumas aulas que eu me propus a realizar, e com o objetivo de complementar alguns estudos que você está fazendo dentro do curso, né, trazendo aí algumas informações novas, algumas formas diferentes de você resolver problema e trazendo alguns problemas de programação para que a gente possa desenvolver e dessa forma ajudar você a ampliar o seu conhecimento sobre programação e melhorar, né, suas técnicas de programação. Muito bem, essa aqui é a aula de número 7. Deixa eu abrir aqui o problema para a aula de hoje. Então, nós tivemos o sistema de estoque, né? Pequeno sistema, programinha de estoque que nós criamos na última aula. E nessa aula de hoje, o que nós temos que fazer é isso aqui, ó, alterar o programa de estoque para permitir interação com o usuário. Crie um menu de opções e permita ao usuário entrar com os dados. Então, nós vamos fazer aqui uma melhoria, vamos dizer assim, do sistema, do programinha que nós criamos na aula passada. Vamos fazer aqui alguns aprimoramentos nesse programa para permitir uma interação, né, uma melhor interação com o usuário. Então, a gente vai usar o conceito de CRUD, que a gente já viu na aula passada, então a gente vai continuar trabalhando com isso. E nós vamos adicionar aqui o conceito de interação, né? Nós vamos trabalhar aqui com o conceito de HC, que é a interface humano-computador, ou interação humano-computador, que basicamente tem a ideia, né, pegando aqui essa figura, então todo o sistema, né, ele pode ser aprimorado a sua relação com o usuário por meio de interface. Então a gente tem aqui uma interface e o objetivo da interface é auxiliar no uso, na operação de um sistema, né? Então, por exemplo, temos aqui o usuário e a linguagem que nós utilizamos para se comunicar com o usuário através do sistema vai fazer com que ele tenha maior facilidade em operar o sistema, em obter resultados através do sistema. E o sistema de menu, ele é um modelo de interação mais genérico, né? E amplamente utilizado. Então, o menu de opções, onde o usuário pode selecionar ali as opções que ele quer executar numa ordem, né? Uma ordem hierárquica e organizado de uma forma que ele possa entender, é uma solução bastante utilizada em interface humano-computador. Aqui eu tenho um modelo simples de menu, claro que dependendo da linguagem que você está utilizando, dependendo dos recursos que você está utilizando dessa linguagem, dependendo do nível de programação que você se encontra, esse sistema ele pode ser muito mais sofisticado, né? Então aqui eu estou apresentando um menu simples, que é um menu basicamente baseado em recurso de texto, né? E aqui eu tenho um título do menu do sistema, que é sistema de estoque, o menu, e aqui eu tenho as opções que o usuário pode escolher. Ele pode digitar I para incluir, A para alterar, E para excluir, L para listar e S para sair. Então aqui você já tem uma interface que o usuário ele pode utilizar, né? E aqui ele escolhe, né, o que ele quer fazer no sistema. Ele quer incluir um novo produto no estoque, ele quer alterar o preço de um produto, ele quer excluir um produto que já faz parte no estoque, ele quer listar os produtos existentes ou ele quer sair do sistema. Então, através do menu, você dá essas opções para o usuário. Então, esse é o conceito que nós precisamos trabalhar no problema de hoje. Vamos então discutir isso aí dentro do contexto do Python, né? Então, nós vamos ter que criar uma forma, né, descobrir uma forma de criar esse menu de opções para o usuário. Então, aqui nós podemos utilizar o laço de repetição com o while, onde o while me permite segurar o usuário ali dentro de um ciclo, dentro de um loop, né? Enquanto ele estiver escolhendo ali opções, eu posso deixar ele dentro desse loop. Então, eu tenho um menu, eu coloco esse menu dentro de um loop while, ele só vai sair do menu do loop while quando ele escolher no menu a opção
S de sair. Então, eu posso usar dentro do Python o while para fazer isso. Eu posso usar o if e o else, é o if, né? É o if, para mim verificar quais opções que ele selecionou, o i, o a, o e a partir daí executar um bloco de código. Então, eu posso usar o while, eu posso usar o if e o elif dentro do Python. Também eu vou utilizar ali o comando input para que ele possa entrar com os dados, dependendo da opção que ele seleciona. E eu vou também deixar o usuário decidir quando que ele sai do sistema. Então, a ideia é essa, criar essa interface para que o usuário possa ter maior controle do sistema, possa ter maior independência, vamos dizer assim, na forma que ele interage e utiliza o sistema. Então, essa é a parte, né, vamos dizer assim, conceitual e a estratégia que a gente vai utilizar para fazer o desenvolvimento. Muito bem, vamos então agora para a tela de programação. Eu vou abrir aqui o que eu já tinha, né? Deixa eu ver aqui. A gente já trabalhou nesse sistema aula passada, né? Então aqui foi onde a gente parou, né? Então eu tinha aqui, nós criamos uma classe e essa classe eu consegui executar as operações de CRUD, de incluir, alterar, excluir e listar. Então basicamente eu vou trabalhar em cima disso aqui. Eu vou manter, né, basicamente 80% do que foi criado aqui. E eu vou implementar aqui alguns recursos. Vamos primeiro começar com a construção do menu de opções que a gente precisa para o sistema. Bom, eu posso criar aqui uma variável, né, onde eu vou controlar o meu loop while, né? Então, eu posso criar uma variável chamada sair e eu vou ficar dentro desse while enquanto o meu sair não for verdadeiro. Enquanto ele for falso, eu fico ali dentro do while, né? Então, while sair ou while not sair, ou seja, enquanto o meu usuário não escolher a opção sair, eu vou ficar dentro desse loop. Ou seja, quando sair for verdadeiro, significa que o usuário disse sim, eu quero sair. Então, while not sair, fico dentro do loop, né? E o que vai ser dentro desse loop? Dentro desse loop nós vamos ter um menu de opções. Nós vamos criar aquele menu que eu mostrei para vocês na telinha lá. Aqui eu vou usar um recurso aqui de múltiplas linhas para me poder desenhar, né, digamos assim, esse menu. Então, vou colocar aqui, vou usar aqui recurso de múltiplas linhas e aí que eu posso criar o menu. Então, vou criar aqui umas linhas aqui. Então, vocês podem ver que eu estou abrindo aqui o meu print e as minhas aspas e estou fechando aqui o meu print e as minhas aspas. Eu estou usando 3 aspas aqui porque eu posso digitar múltiplas linhas, né? Essa é a ideia. Então, aqui eu vou colocar o título, né? Sistema de estoque. Tentar deixar ele centralizado aqui. O mais centralizado possível. E aqui eu vou colocar mais uma linha. Aqui eu vou escrever centralizado menu. Ok. Vou fechar aqui. Vou fechar essa linha. E aqui eu começo a colocar as opções. Então, por exemplo, eu vou colocar I para incluir. Vou colocar A alterar. Vou ter aqui o E de excluir.
E aqui eu vou colocar o L de listar. Tudo bem. E por fim, S de sair. Então, basicamente, só estou digitando aqui, né? Vocês podem ver que eu simplesmente estou aqui tentando desenhar, usando aqui caracteres, estou tentando desenhar o meu menu, né? Então, basicamente, é o que eu estou fazendo aqui. Se eu executar agora, vocês vão ver que eu vou ficar preso dentro desse loop, né? Porque eu estou aqui dentro de um while, eu não consigo sair. Então, para mim sair, eu tenho que de alguma forma, escolher o S, né? E tratar esse S. Então, eu posso criar aqui uma variável chamada op, de opção. E aqui eu vou dar um include. E eu vou perguntar para o usuário, digite, selecione uma opção ou digite a opção. Vou colocar que selecione uma opção, que vai ser colocar. E se opção for igual S, aí aqui eu vou dizer que sair é igual a true. Então, ele vai sair do meu sistema. A gente pode testar aqui, só para a gente ver se está funcionando. Então, aqui ele deu um errinho, né? Disse que eu na linha 48, porque eu usei aqui include e na verdade é input. Então, só corrigir isso aqui. Input, not include. Então, usar a função input. Muito bem, então aqui se eu digitar A, não deve acontecer nada, ele repete o menu. Qualquer coisa que eu digitar aqui, ele vai repetir o menu. Se eu digitar S, vocês vão ver que ele vai sair. Aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou converter o que for que eu digitar aqui para maiúsculo, né? Porque eu posso digitar o S em maiúsculo e minúsculo, ele vai sempre converter para maiúsculo, aí eu consigo, eu não preciso me preocupar, né? Porque se eu digitar a S em minúsculo, por exemplo, ele já não atenderia aqui essa condição. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou importar vocês já devem ter aprendido aí sobre o método, o import do Python. E aqui eu vou importar do Python uma biblioteca que me permite, por exemplo, limpar a tela. Vocês estão vendo aqui que o menu, toda vez que ele repete embaixo, né? Ele vai descendo aqui, tá vendo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar uma biblioteca aqui do Python para me limpar essa tela, né? Para não ficar imprimindo de novo. Então, antes de eu imprimir o menu, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um comando chamado, que é o system. O system, dependendo do sistema operacional que você estiver utilizando, você pode usar aqui um CLS ou um clear, né? Aqui no caso eu já testei, então aqui esse sistema operacional que está rodando o Python aqui, ele vai trabalhar com clear. Deixa eu só rodar aqui para vocês verem. Então vocês veem que ele limpa aqui, eu vou dar um I. Você pode ver que ele continua, ele não, tá vendo que ele não está descendo? Ó, ele continua aqui, ó. Então significa que toda vez que ele volta para o loop, ele limpa antes de imprimir o menu novamente. Muito bem, então aqui já vi que está funcionando. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um else para mim poder fazer a inclusão. Else opção igual, aí eu vou incluir. Então aqui o que eu vou fazer? Aqui eu vou pedir para o usuário informar o código. Input. Digite o código. Eu vou pedir a descrição. Vamos abreviar aqui o código. Descrição e preço. Ok?
Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou usar a classe que eu tenho, né, o método incluir. Então, vou pegar aqui o meu objeto, que eu já criei ele aqui em cima. Então, meu objeto stock, tá vendo aqui, ó? E aí eu vou usar o método que a gente já testou na aula passada, incluir, que ele tá aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Ó, incluir. Ó. Então, eu vou usar. O que que eu tenho que passar para ele? Código. Tem que passar para ele código, descrição e preço. A gente já tinha feito um teste lá na... A gente já tinha feito um teste aqui, quando o usuário informasse o mesmo código novamente, ele daria essa mensagem aqui, código não existe, né? E aqui que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um print. Vou colocar aqui enter para continuar. Okay? Então, digitou o preço, põe os dados, aí ele vai aparecer essa mensagem para continuar. Quando eu clicar enter, ele volta para o menu. Então, essa é a ideia. Né? Deixa eu só testar aqui, então, para ver se o sistema está rodando legal. Então, vou colocar aqui de incluir, pedir o código, colocar 01, descrição computador, preço 750. Aí ele voltou já para o menu, né? Então, aqui na verdade não é print, seria aqui input. Por isso que ele não parou aqui na mensagem. Então, vou voltar aqui, dar um stop. Vamos rodar ele novamente, só para a gente poder testar. Incluir, código 01, computador. E vamos colocar aqui 750. Aí, enter para continuar. Ok? Vamos tentar incluir de novo. Eu vou colocar 01 de novo. Tentar computador, tentar incluir o mesmo item duas vezes. Ó, código já cadastrado, tá vendo? Então ele não vai me permitir cadastrar o mesmo produto mais de uma vez. Então aqui já está funcionando. Vamos dar um S para sair. Muito bem. Aqui, quando ele sai, eu posso colocar uma mensagem aqui. Fim do sistema, por exemplo. Né? Ok, então aqui, quando eu sair do sistema, ele vai dar essa mensagem. Muito bem. Agora vamos verificar a opção alterar. Então, quando for lá, ele vai permitir alterar. Para alterar, eu tenho que digitar o código do produto e o preço. Vamos copiar aqui para ficar mais fácil. Não preciso da descrição, só preciso do código e preço. E aqui eu só vou passar o código e preço. Eu não passo a descrição. Então, aqui é já a minha função. Para fazer a exclusão, eu só preciso do código. Então, vou copiar aqui. Né? Então, vocês podem ver que eu reaproveito praticamente tudo que eu fiz, né? Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou mudar para excluir. Então, aqui eu tenho incluir, alterar e excluir. E agora, colocar listar. Né? Só precisa tomar cuidado quando a gente está dando Ctrl C, copiando alguns trechos do código, a gente precisa fazer alguns ajustes. Então, por exemplo, aqui alterar, eu não vou usar o método incluir, aqui eu vou usar o método alterar. Só lembrar desse detalhe. E aqui eu vou usar o método excluir. Né? Só voltando aqui na minha classe para a gente ver os métodos que eu vou utilizar. Então, eu tenho os métodos aqui incluir, alterar, excluir e listar. Então, no último, eu vou usar o método listar. E aqui no listar eu não passo nada, né? Eu não passo nenhum parâmetro, eu só uso o método. E aqui eu não preciso pedir nada. Aqui eu já vou listar direto, né? Já vou direto listando aqui os dados do meu produto, né? Muito bem, o que vocês, não sei se vocês perceberam, quando eu usei aqui a opção incluir, ele abriu aqui para mim embaixo, né, os dados aqui, ok? Então, muito bem, vamos testar aqui então só para a gente ver, né?
incluir, alterar, excluir. Vamos rodar o programa. Então, aqui eu tenho vamos incluir um produto, computador. Já testamos que ele não permite cadastrar 2 vezes o mesmo, então está funcionando. Ok. Vamos incluir mais um. Vamos incluir aqui 02. Teclado. 15. Ok. Vamos incluir mais um. 03. Mouse. Vamos colocar aqui R$20. Ok? Então, praticamente eu tenho 3 itens no meu sistema. Vamos dar um L para listar. Então, ele está mostrando aqui para mim. Eu tenho um computador, R$750, um teclado, R$15 e um mouse de 20, ok? Vamos incluir mais um. Vamos incluir o 04, 04 aqui. Que vai ser uma impressora. Essa impressora custa, sei lá, R$450. Ok, vamos listar. Então, tem aqui 4 itens no meu estoque, ok? Eu preciso alterar o valor do teclado, né? Não é R$15, ele está custando R$35. Então, vamos alterar aqui, vamos escolher a opção A, 02, e vou colocar aqui R$30, né? Ok. Vamos listar para ver. Muito bem, atualizou o teclado para R$30, ok? E eu vou tentar excluir aqui um produto que não existe. Vamos escolher aqui, excluir. Vamos colocar aqui, por exemplo, 20. Ó, código não existente. Então, ele não está me permitindo excluir um produto que não existe. Então, está funcionando. E aqui eu quero fazer exclusão de um que existe. Vamos excluir aqui o 02, por exemplo. Se eu listar agora, então ele vai aparecer o 1, 3 e o 4. Então, aqui a gente pode ver que o sistema está funcionando perfeitamente dentro daquilo que a gente se propôs, né, de poder criar essa interação com o usuário, né, permitir essa interação com o usuário. Então, a gente vê aqui o sistema completo. Então, o que eu precisei fazer aqui? Praticamente, eu mantive toda a minha classe, não fiz alteração nenhuma aqui na minha classe, né? Então, você vê que ela está... Deixa eu voltar aqui para vocês. A classe praticamente ela está a mesma. Eu só fiz aqui implementações nessa parte. Eu incluí aqui esse loop, né, esse while. Criei esse menu aqui, que eu usei o print com múltiplas linhas aqui para poder desenhar o menu. Estou utilizando aqui essa biblioteca OS é de Operating System, né? Sistema operacional. Então, eu uso os comandos do sistema operacional. E aí eu estou usando esse comando clear para limpar para minha tela antes de eu apresentar o menu. Então, toda vez que eu volto para o menu, ele limpa e aí dá a impressão que eu estou congelado ali naquela parte, que é dar uma interação melhor com o usuário. E aí eu criei os meus ifs aqui para saber qual opção que o usuário está escolhendo, e dependendo da opção que ele escolher, eu vou executar aqui uma ação, né? E aí, por fim, né, vamos voltar aqui para o sistema. Quando ele pressionar S, ele sai do sistema. Então, aqui é a opção fim do sistema, que é o que eu coloquei aqui. O sistema está finalizado, né? Então, o usuário finalizou o uso do sistema. Então, aqui o conceito de CRUD, implementando aí o menu, fazendo a interação com o usuário, né? E aí a gente conseguiu melhorar, né, o nosso sistema. Muito bem, deixa eu voltar aqui só para o nosso slide. Então, a parte de código, né, criando código, nós já concluímos. Aqui eu tenho, né, o código, né, que ele ficou um pouco extenso, né? Então, tem aqui em algumas linhas, mas é o código que a gente criou, né? E é isso aí, gente. Essa é a aula de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha tirado proveito aí, tenha aprendido coisas novas. Então, aqui a gente já está vendo, usando os conceitos que nós estamos aprendendo na aula para começar a criar um sistema realmente de verdade, né? Essa é a ideia de um sistema, né? Então, quando você está criando um sistema, você tem que pensar nessa interação com o usuário, você tem que pensar na interface. É claro, a gente ainda está trabalhando com um recurso simples, porque a ideia é entender o conceito, mas lá na frente, né, depois que você
começar a evoluir dentro da linguagem Python, você pode usar outras bibliotecas para você fazer menus gráficos, por exemplo, né? Que tem a opção de usar, por exemplo, o mouse para selecionar uma opção de menu e usar figuras, enfim. Aí você pode trabalhar com recursos mais avançados. Mas o conceito é o mesmo, né? Então, é importante você primeiro ter essa base, né? Esses fundamentos, vamos dizer assim, e a partir daí você consegue evoluir e partir para alguma coisa mais avançada, mais sofisticada. Então, muito obrigado aí pela sua atenção na aula de hoje e espero encontrá-lo na próxima aula. Grande abraço.